Olá, colegas professores, estudantes, bem-vindos aqui ao canal do Web Educa Projeto Finlândia. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Evelise Hierola e vivo aqui em Helsinki já há bastante tempo. E hoje é o nosso quadro, vamos dizer assim, respondendo perguntas. E uma pergunta bem frequente é sobre: não existe avaliação na Finlândia? Não existem provas? Não existem testes? Bom, eu tenho já um vídeo que fala sobre os mitos da educação finlandesa, que eu vou deixar o link aqui, e que eu falo desses mitos, dessas histórias fantásticas que a mídia vem colocando ao longo dos anos sobre a Finlândia, querendo mostrar que é um sistema de ensino muito diferente, muito distante da realidade dos demais países. O que não é verdade. Mas como eu explico no vídeo, a maneira de pensar, existem lógicas diferentes em cada país, principalmente em países tão distantes quanto Brasil e Finlândia. Então não é que os professores, quando eles tentam explicar, os educadores daqui, eles não têm a mesma visão, eles não têm a mesma lógica que nós, por exemplo, no Brasil ou em Portugal. Então, uma pergunta feita em relação, por exemplo, a provas, exames, eles vão enquadrar dentro daquilo que é conhecido por eles. E aí a resposta não vai satisfazer, porque eles não estão necessariamente entendendo a pergunta. Isso acontece muito aqui. Claro que tem aquela parte da mídia que também gosta de fazer um pouco de sensacionalismo para vender, né? Isso eu já expliquei, né, nesse vídeo. Mas também tem os professores próprios finlandeses que, quando dão entrevistas, eles acabam não conseguindo satisfazer isso porque eles não entendem, não a lógica deles, na maneira que eles enquadram aquela questão, ela não tem a abrangência suficiente para entender como acontece nos outros países. E se eles não sabem fazer a comparação, eles não podem responder a pergunta de uma maneira ampla, né, e satisfatória. Bom, então vamos lá. Essa pergunta veio de uma conterrânea lá de Porto Alegre. Aliás, veio de várias pessoas, inclusive depois do seminário que eu fiz com o Japão, também que nós abordamos essa questão das provas e dos exames aqui, existe ou não existe. Bom, então vamos lá. Sim, existe, mas ele é diferente. Primeiro eu vou dar uma base para vocês. Por exemplo, em inglês, nós temos a palavra assessment e evaluation. Essas palavras, elas são sinônimos. Se você colocar no dicionário, assessment vai dar avaliação, evaluation vai dar avaliação. Mas, na verdade, elas têm um contexto diferente. Esse contexto diferente é que faz toda a diferença, vamos dizer assim, fazer uma maneira redundante de falar, né? O que é um assessment? O assessment é uma maneira de você melhorar a qualidade, o nível de qualidade daquele aluno. Você está vendo o desenvolvimento disso. E o evaluation seria você simplesmente ver o nível de qualidade. Bom, eu não sei como se fala no Brasil, qual é o termo correto que se usa hoje em dia, mas eu vou chamar, para nós não nos confundirmos, né, para sair do inglês, para vir para o português, de avaliação positiva, que seria o assessment, e a avaliação normal, ok, que seria a evaluation. Então, a avaliação positiva, ela é usada muito já há muito tempo no mundo corporativo, mas ela pouco vem para as escolas. E as escolas, a maioria das escolas, ela utiliza aquela avaliação tradicional. Então, a avaliação positiva, ela vai ver como que o nível de qualidade, no caso do mundo corporativo, né, o nível de qualidade daquele empregado foi desenvolvido, e então ele vai justamente analisar o processo e ver os pontos que aquele empregado tem que melhorar, falando do mundo corporativo. Não existe uma avaliação de nível quantitativo. Você fez isso e a tua nota é tanto. Não existe isso no mundo corporativo. Mas existe isso na educação. A educação é vista assim. E pior ainda, enquanto aqui está já se discutindo fazer avaliações ou fazer testes, vamos dizer assim, personalizados, como fazer testes personalizados, para não fazer um
tipo de teste para toda a turma. E se está se discutindo já isso, essa questão da personalização. E muitas escolas e muitos outros países ainda estão usando simplesmente essa avaliação formal, como dizem. Então, a Finlândia não tem uma avaliação formal. Eu vou então contar para vocês o que os professores aqui, claro, recebem uma linha geral, tem muitos cursos de treinamento para os professores. O que é dito para nós, então, em relação à avaliação? Justamente usar essa avaliação positiva. Então, qual é a proposta dessa avaliação positiva? Ela é aumentar a qualidade. Qual seria a proposta da avaliação formal? Julgar. Na verdade, a avaliação formal ele é um julgamento. Ela não está pensando em aumentar a qualidade. Quando o professor recebe a nota, ele simplesmente separa aqueles alunos que estão abaixo da média e aqueles alunos que estão em cima da média. Ele não tem uma proposta para aqueles alunos que estão abaixo da média. Claro que o professor se preocupa, é claro que ele vai repensar as aulas, mas não existe uma proposta formal, não existe uma proposta como aqui vem para ajudar os professores a fazer esse tipo de avaliação positiva. Bom, a avaliação positiva, ela está sempre em andamento. Ela é um processo, como eu falei. Ela está sempre em andamento e ela é vista de várias formas, falando agora da escola. Ela não é só aquela prova, aquele teste, ela vai ser o trabalho em grupo, ela vai ser a participação do aluno, enquanto que a avaliação formal, ela tem a base no julgamento. Está abaixo da média, está em cima da média, ponto. Então, a avaliação positiva, ela tem um aspecto mais positivo. Enquanto que a avaliação formal, ela é baseada simplesmente em evidências. A nota que o aluno tirou. A nota que o aluno tirou na avaliação positiva não é tão importante. A avaliação, o assessment, a avaliação positiva, ela vai ser mais individual. Assim como no mundo corporativo, ela vai avaliar cada empregado. Na escola, ela vai procurar, eu sei que é difícil para os professores, são muitos alunos, mas ela vai procurar chegar no nível de excelência, onde ela possa, no máximo possível, ser individualizada. Enquanto que a avaliação formal, ela vai simplesmente nivelar todos. Ela não vai ter essa diferença. O foco da avaliação positiva é as características da performance desse aluno, enquanto que o foco da avaliação normal é simplesmente aquela performance. Vou explicar melhor. Um aluno que tirava sempre de 1 a 10, ok? Aqui é de 1 a 5, mas vamos dizer de 1 a 10. O aluno sempre tira 4, 3 em matemática, 4, 3, 2, sempre está abaixo da média. Aí um dia ele tira 5,5. Então, a avaliação positiva vai ver que esse aluno teve um desenvolvimento, porque ele tirou 5,5. Enquanto que a avaliação formal vai dizer, não, esse aluno não tem jeito, ele continua abaixo da média. Então, assim, nós recebemos, então, claro, temos vários, os professores estão sempre fazendo cursos de continuação, né, educação continuada, e vem as linhas pedagógicas sempre vêm para nós estudarmos, para os professores se atualizarem. Então, os professores procuram ferramentas de identificação como são os conhecimentos, né? As competências, como conhecimentos, habilidades e atitudes. E isso é que é avaliado. Então, com base nisso, o professor ele vai ter a liberdade de fazer como ele quiser, quer dizer, a Finlândia dá aos professores os tools, né, as ferramentas, dá o conhecimento, o professor participa dos cursos e ele tem bem claro que o que a escola quer é a avaliação positiva. A escola não quer uma avaliação geral. Então, como que aquele professor vai fazer? E como eu já falei em vários seminários, inclusive do Japão, eu comentei sobre isso, tá no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. O professor tem toda a liberdade e eu, quando tenho turmas pequenas, eu não faço provas, nenhuma. Eu vou avaliando os alunos, no decorrer dos exercícios, das integrações que nós temos, dos trabalhos em grupos, muita verbalização, muito diálogo.
E aí que eu vou ver, certo? É claro que o professor ele tem que dar uma nota semestral, sim, mas essa nota ela vai ser construída dependendo do que o professor planejou para aquele semestre ou mesmo para aquele ano. Então, assim, eu tenho bastante experiências em escolas, eu já trabalhei já em várias escolas e com vários professores. Muitos professores são mais formais e fazem aquelas provinhas, como dizem, mas a diferença é que ele vai olhar o aluno individualmente. Então, por exemplo, existe uma conversa com um aluno, isso desde a educação infantil até o segundo grau, onde uma vez, ou por semestre, ou por anual, o aluno é chamado, o pai é chamado, e aí vai se ver se ver a evolução desse aluno e as dificuldades desse aluno. Se esse aluno está com muitas dificuldades, se ele está muito sempre abaixo da média, a professora vai chamar mais constantemente esse aluno e vai perguntar: o que você acha, qual é o problema? O problema é geral? O problema é só nessa disciplina? Será que o aluno tem alguma dificuldade cognitiva? E no momento que o aluno é detectado que ele tem uma dificuldade cognitiva, ele vai receber todo o apoio. Ele vai ter tem uma psicóloga, geralmente nas escolas, e tem outras profissionais que podem estar ajudando esse aluno. E também existe uma avaliação, self-evaluation, como diz, o aluno próprio, isso desde o primeiro ano, o aluno próprio se avalia. Então, ele vai se avaliar e ele vai ver, será que ele, por exemplo, prestou atenção nas aulas? Será que ele fez todos os trabalhos de casa? Será que ele se dedicou naquele ano? Então, com base nessa autoavaliação e na avaliação do professor, aí vai se traçar estratégias para procurar integrar esse aluno, para procurar trazer esse aluno para aquele nível dos outros, por exemplo, se ele está abaixo da média. Então, sim, existe avaliação, não existe avaliações formais, a escola não diz, olha, vocês vão ter que fazer 2 provas no semestre, depois vocês somam a nota, dividem, e aí vocês dão a nota final. Não. Existe só o request, né, que o professor dê, de alguma maneira, avalie aquele aluno e entregue aquelas notas. E ainda escreva a avaliação, porque não é só a nota que aparece. O professor tem que escrever também foi o desenvolvimento daquele aluno. E mesmo assim sempre existe, além disso, existem todas as conversas e tudo. Então é uma avaliação mais humana, mais humanizada, mais individualizada. E pode parecer assim tão quando eu falo, ai meu Deus, mais trabalho pra gente com uma turma de 30. Não, na verdade não é, não é. Porque assim, você vai recebendo essas ferramentas ao longo da tua carreira de professor, pelos cursos que nós frequentamos, que são disponibilizados gratuitamente aos professores, e vai se explicando essas competências que têm que ser atingidas e como fazer isso. E sempre tem auxílio também dos outros profissionais que trabalham na escola, que vão ajudar se esse aluno tem algum problema cognitivo. Então, existem sim provas, o professor ele pode escolher como fazer. Geralmente, mesmo os professores mais formais, porque sempre tem aqueles professores que são mais formais, assim, na sua maneira de dar aula, que não gostam muito de inovar, não gostam muito de usar tecnologia, mesmo esses, eles não avaliam simplesmente por 1 ou 2 exames, por 1 ou 2 provas. A avaliação é feita em todo um contexto. Geralmente é o trabalho de grupo, são várias notas, e aí o professor ele vai decidir. E mesmo assim, se a nota prova que o aluno está um pouco abaixo, mas o professor vê o potencial, o professor pode dar uma nota maior, porque ele está percebendo aquele potencial do aluno. Porque, como eu falei, é algo geral, assim, a avaliação, ela vai ver o processo todo. Então, o aluno que ele prova que ele tem nesse processo uma melhora, um desenvolvimento, ele merece que esse desenvolvimento, que o professor fale sobre isso, que ele apareça, né, na avaliação final. Bom, então é isso por hoje. Espero que eu tenha respondido a pergunta. É assim como, vou dizer assim, cada professor e cada escola tem as suas técnicas. A única prova formal mesmo que
que nós temos é a prova do final do nono ano, que são uma prova final para ver a nota final para passar para o segundo grau, para o ensino médio, e a prova final do ensino médio, que é como se fosse o nosso Enem ou vestibular, para ver a pontuação do aluno para que ele vá para a faculdade, né, para a universidade. Então é isso. Coloquem perguntas, eu vejo que não existe muito, eu acho que quanto mais se dialoga, mais se aprende, mais se trocam experiências. Eu sei que no Brasil acontece isso também, eu sei que existem escolas modelos e professores que já estão assim bem avançados nesse ponto. Então coloquem aqui, escrevam aqui se vocês fazem isso, como que vocês fazem a avaliação de vocês e se existe ainda alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas avaliações, ok? Se vocês gostaram, espero que vocês assinem o canal, deem uma olhada lá no nosso site, que sempre tem muitos artigos, e eu estou aqui à disposição para as perguntas. Um abraço a todos os professores, até o próximo vídeo.